Muito antes de a teoria da relatividade obter uma aceitação generalizada na comunidade científica, Einstein dedicou-se à tarefa de modificar a teoria que havia proposto, de modo a incluir no princípio da relatividade os próprios sistemas não inerciais acelerados, que estavam excluídos das transformações relativísticas. Já em 1907, em um artigo de revisão sobre a teoria da relatividade, ele se perguntava se não deveríamos entender o princípio da relatividade aos sistemas acelerados. Neste mesmo artigo, formulou que considerou posteriormente a ideia mais feliz de sua vida. O conteúdo desta ideia pode ser expresso com rigor, mas com a simplicidade, como aliás foi feito por Einstein do seguinte modo: considere um passageiro dentro de um elevador em queda livre, desaparecerá o seu próprio peso. Ele não saberia distinguir se o elevador cai em queda livre ou se alguém desligou a gravidade. Einstein formulou do seguinte modo o que denominou de princípio da equivalência. Não deve haver distinção física entre efeitos de aceleração, elevador em queda livre, e efeitos gravitacionais, o peso do passageiro. Note que o desenvolvimento dessa ideia implicaria em reformular as ideias sobre a gravitação universal, tão bem estabelecidas por Isaac Newton em fins do século XVII e tão corroboradas desde então. O ousadia intelectual era, sem dúvida, uma das virtudes de Einstein. Para distinguir as duas teorias, ele rebatizou a relatividade de 1905 como relatividade especial e denominou a nova teoria em elaboração de relatividade geral. Em alemão, usou o adjetivo allgemein, que quer dizer geral, ou universal, em oposição a spezielle, que quer dizer especial. As dificuldades que tiveram de ser superadas foram enormes, principalmente por exigir formalismo matemático como cálculo tensorial e geometria diferencial, com os quais Einstein não tinha familiaridade. Para a superação destas dificuldades, ele contou com o apoio do amigo matemático Grossmann. Em 1913, com a Primeira Guerra Mundial em andamento, a qual, aliás, havia se oposto, Einstein chegou finalmente aos resultados que considerou satisfatórios, publicados em 1916. A relatividade geral einsteiniana implicava duas consequências que podiam ser imediatamente testadas. A primeira é que ela explicava desvios na órbita observada do planeta Mercúrio que não eram explicados, apesar das tentativas dos físicos, pela gravitação newtoniana. O segundo resultado, mais espetacular, é que ele previa um desvio na trajetória de raios luminosos quando estes passassem perto de grandes massas, como o Sol, que era incompatível com a previsão da gravitação newtoniana para o mesmo efeito. Esta discrepância de previsões poderia ter sido submetida a um teste empírico quando de um eclipse do Sol. Desde o anúncio da relatividade geral, as atenções dos astrônomos começaram a se voltar para esta observação. Afinal, ela poderia responder à espetacular questão: quem estava certo, Einstein ou Newton? As primeiras tentativas de observar eclipses solares para medir o efeito previsto fracassaram devido às dificuldades para a realização dessas atividades em plena Primeira Guerra Mundial. Para o eclipse previsto para 1919, foram organizadas expedições para a ilha de Príncipe e Sobral, no interior do Ceará. Em uma reunião em Londres, eles analisaram os resultados obtidos e concluiu que a teoria da relatividade de Einstein era a verdade. A teoria da relatividade contribuiu também para formarmos uma imagem mais realista sobre a natureza deste empreendimento que é a física, em particular acerca das relações entre teoria, matemática e experiência. Ela ajudou a desacreditar uma visão da física como uma atividade que utiliza método que parte sempre de um grande número de observações, obtendo as leis e conceitos por generalização de observações singulares, tal método que podemos denominar de empírico indutivo. Ainda hoje é bastante difundido nos livros didáticos de ciência. Basta refletir um pouco sobre a história que acabamos de contar para perceber que a relatividade geral partiu de um número relativamente pequeno de resultados empíricos, condensados no que Einstein denominou de princípio de equivalência. Quando a versão final da relatividade geral foi apresentada à comunidade de ciência em novembro de 1915,
na Academia Prussiana. A densidade da sua formulação teórica e matemática era bem maior que as das evidências experimentais que tinham motivado aquela construção. Do mesmo modo, a aceitação inicial da relatividade restrita não pautou-se por uma superioridade empírica desta teoria face às suas rivais. Como já analisamos, o próprio Einstein, refletindo sobre a física teórica, afirmou que a experiência pode nos sugerir conceitos, mas estes são livres criações intelecto humano que devem naturalmente passar depois pelo crivo da experiência. A relatividade e o Brasil. Uma última palavra sobre a recepção da relatividade no Brasil. Quando essas teorias foram elaboradas, praticamente não haviam pesquisas em física sendo realizadas no Brasil. Estas últimas só desenvolveram-se de forma sistemática a partir da fundação da Universidade de São Paulo em 1934. Apesar deste atraso, dois acontecimentos contribuíram para despertar o interesse de um pequeno círculo de engenheiros, matemáticos e filósofos brasileiros. O primeiro foi a primeira observação do eclipse de 1919, feita em Sobral. A segunda foi a visita de Einstein ao Rio de Janeiro em 1925, quando preferiu duas conferências sobre a nova teoria científica. Em terras brasileiras, a relatividade gerou controvérsias, com defensores e críticos, como, aliás, ocorreu no mesmo período, também em países com maior tradições científicas. A particularidade que chama a atenção foi o número significativo de brasileiros que defenderam a nova teoria com argumentos que evidenciavam